Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo competências. Isso faz parte de uma aula tanto para os gestores, em especial aqui na área comercial, também como para os vendedores, os executivos de venda, aqueles que estão buscando novas técnicas de venda ou entender a técnica de venda. Então vamos aqui partir desse princípio e estudarmos brevemente alguns conceitos sobre competência. Então, competência. Competência nada mais é do que uma característica, Então, são elementos que fazem com que as pessoas se diferenciem uma das outras. E aqui nós estamos falando de algo muito conhecido, que comumente aí no mercado de treinamentos nós chamamos de chá. Então as competências elas são baseadas em conhecimentos, em habilidades e, claro, em atitudes. E isso justificam então um alto desempenho. Então ter conhecimento, ter habilidades e ter atitudes tem que ter por objetivo justificar este alto desempenho. Então não é o desempenho. E claro, desempenhar aqui a gente fala em tirar de penhor, Quando nós somos contratados, por exemplo, nós penhoramos algo, nós penhoramos a nossa palavra, nós penhoramos o nosso conhecimento, nós penhoramos o nosso histórico profissional, dizendo que tudo isso vai agregar resultado positivo para aquele que nos contrata. E claro, aqui nós estamos falando de muito mais coisas, além do processo de contratação de uma prestação de serviço. E isso acontece na vida inteira, Tanto no aspecto profissional, também como no aspecto pessoal, que em outros momentos nós também vamos tratar. Bom, quando se fala em conhecimento, habilidade e atitude, nós falamos de responsabilidade. Por que responsabilidades? Porque quando nós contratamos alguém, ou quando esse alguém se coloca à disposição do mercado, nós vamos então avaliar alguns critérios. Análise curricular, entrevista presencial, ou hoje já se faz uma entrevista através de vários meios tecnológicos, Então, essa entrevista online, que eu vejo com muito bons olhos. Então, isso tudo ajuda a desenvolver as responsabilidades cabíveis. Agora, pensem bem nisso. Conhecimento nós transmitimos. Então, uma empresa que busca contratar alguém, ela tem que ter essa prerrogativa. Eu vou transmitir conhecimento. Ok, então nós podemos moldar alguém. As habilidades, nós lapidamos essas habilidades. Então, este alguém, que ele tem diversas habilidades, nós vamos lapidá-las para que elas sejam encaixadas de acordo com a necessidade da organização. Agora, a atitude é do candidato, a atitude é individual, a atitude é nossa. Por quê? Porque a atitude ela necessita da vontade de fazer. Então, se nós encontramos alguém com bastante conhecimento, com excelentes habilidades, mas ele não tem a atitude de buscar mudanças ou de se adequar aos processos da corporação, provavelmente nós teremos aí um processo que não gerará grandes resultados para a empresa. Da mesma forma, o colaborador que ele não tem da empresa esse respaldo e esse objetivo da empresa, que é transmitir conhecimento e lapidar habilidades, e isso implica na atitude da empresa, porque a empresa tem que ter essa atitude de transmitir conhecimento, transmitir a sua cultura e lapidar essas habilidades, para que tenhamos um colaborador extremamente produtivo e de sucesso. Então é um companheirismo, uma parceria,
onde a empresa ela transmite conhecimento, ela lapida as habilidades e espera do candidato atitudes. Da mesma forma, nós esperamos da empresa uma atitude que é de nos lapidar como profissionais e transmitir conhecimento. Com a junção disso, geraremos resultados. Vamos falar de sucesso. Sucesso é algo fantástico na vida de qualquer pessoa. E eu gosto muito de separar sucesso e sorte. É engraçado que a gente começa a observar que as pessoas que têm muita sorte é porque elas têm sucesso. Então, o sucesso ele não depende da sorte. Agora, a sorte está aliada ao sucesso. Ela está vinculada ao sucesso. E para ter sucesso, ela parte com alguns princípios, como, por exemplo, a gestão participativa e uma gestão flexível. Para ter sucesso, é importante definir prazos e de acordo com cada etapa. Também é importante definir os custos necessários para que aquele objetivo seja concretizado. Tem que ter uma busca constante para o engajamento e a maturidade da equipe, para que ela entenda que o resultado final parte do engajamento de todos e, é claro, é necessário múltiplas competências. Então, nós precisamos de pessoas que ajudam outras pessoas a chegar ao resultado, que é o resultado final para a empresa, para o negócio, e se o negócio vai bem, todos que contribuíram também vão bem. E tiremos aqui a hipocrisia. Uma empresa muito bem consolidada, ela respeita e compreende os seus talentos e não vai querer perder os seus talentos, porque foram esses talentos que o levaram ao sucesso. E também o profissional dentro de uma empresa de sucesso vai querer continuar dentro dessa empresa de sucesso, porque também vai gerar esse sucesso para ele. Sucesso financeiro, sucesso pessoal, sucesso emocional e até alavancando a sua carreira para que ele continue tendo uma carreira crescente e de sucesso. Quero falar aqui também um pouco sobre o capital humano. Capital humano, aqui eu defini com a ajuda de alguns colaboradores que eu vou colocar no final da bibliografia, como recursos humanos, competências e produtividade. Então, recursos humanos está diretamente ligado à eficiência no processo, e isso se faz através de treinamento. A competência, ela está diretamente ligada à eficácia no capital humano. E isso nós estamos falando de fato nas competências individuais e nas competências de cargo. E a produtividade, ela está diretamente ligada à efetividade nos resultados. Ou seja, aqui eu dei um exemplo de aumento de vendas. Então, recursos humanos, competência e produtividade está relacionado à eficiência no processo, à eficácia no capital humano e na efetividade dos resultados. Ou seja, parte do princípio do treinamento, do desenvolvimento das competências para que haja aumento em vendas como objetivo final aqui neste meu exemplo. Mas poderia ser o aumento, por exemplo, em economia, pode ser um aumento, por exemplo, na qualidade de vida, um aumento na qualidade do ambiente organizacional e etc. Isso tudo é muito importante nós pensarmos que precisamos do capital humano. A empresa ela tem que entender que o capital humano é algo extremamente valioso para ela. Uma vez que ela perde capital humano, significa que a empresa concorrente vai adquirir capital humano. E o capital humano é o que vai fazer o diferencial. E aí nós temos que fazer uma breve análise. As pessoas que eu tenho hoje na empresa, eu como gestor, eu tenho um capital humano a que nível? Quanto vale o meu capital humano? Então, fazendo esta análise profunda, e depois a gente vai estar
falando sobre ferramentas administrativas e gerenciais para medir diversos indicadores, inclusive o indicador de capital humano. Então, essa parte, por exemplo, é uma parte integrante do curso, que é o curso de gestão, né? Gestão com suporte aí por um ano, que é o que o portal Instruir oferece para os seus alunos na área de gerência e também na área de coordenação. Bom, vamos continuar aqui falando de gestão por competência. A gestão por competência, eu gostei muito desse gráfico, que vem começando pelo recrutamento e seleção. Então, um grande gestor recruta bem, seleciona bem. Um grande gestor está o tempo todo recrutando e selecionando, porque o objetivo é encontrar essas pérolas que estão no mercado, né? E isso nós falamos do gestor na figura do gerente, do diretor, na figura do presidente da empresa e etc. Bom, a partir do momento do recrutamento e seleção, é muito importante partir para a avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho não necessariamente significa que eu preciso primeiro contratar e arriscar. Hoje existem vários métodos para que a gente avalie o desempenho, como, por exemplo, a análise de resultados anteriores desse candidato, a análise de resultados ao longo de uma vida profissional. Tudo isso faz parte de avaliação de desempenho. Uma vez, é claro, que esse colaborador foi contratado, nós vamos fazer uma avaliação de desempenho, inicialmente aí dia a dia, semana a semana, mês a mês, ou quinzenalmente. Então cria um checkpoint e aí a gente faz essa avaliação de desempenho. Ok? Também é fato a questão remuneração, e quando aqui eu falo remuneração, não necessariamente do resultado do pagamento do salário, mas quando eu falo de remuneração, eu falo de tudo que foi acrescentado e tudo aquilo que foi negociado para que haja um resultado final. Ora, se nós estamos falando de empresas que têm objetivos, que são objetivos financeiros, como resultado, que é o crescimento na sua carteira financeira, eu quero ter mais dinheiro, por que não tratar com seus colaboradores da mesma forma? Um acréscimo, por exemplo, no capital da empresa como resultado final, eliminamos os custos, falamos de lucros. Se eu aumentei o meu lucro, por que não fazer uma participação nesses lucros? Porque todos nós somos parte da empresa, desde o presidente ou o fundador da organização até o funcionário que está recentemente contratado com o primeiro dia de trabalho. Todos precisamos contribuir para que a organização cresça e a organização ganhe mais, para que toda a economia de forma geral seja privilegiada. Eu gosto muito de falar de plano de carreira. Eu penso que o colaborador ou um executivo que ele tenha um plano de carreira, que ele saiba onde ele está começando e onde ele pode chegar e quais são as metas, objetivos, quais são as características que ele precisa ter para ter uma ascensão profissional de grande valia. Aqui eu deixo um breve recado sobre esse plano de carreira. Então, deixe-se claro que muitas vezes um grande vendedor ele não consegue ser um grande supervisor, um grande gerente. É necessário algumas competências e não só resultados. Como também, às vezes você tem um vendedor mediano, mas pode ser um excelente supervisor, um excelente gerente e vice-versa, né? Então, você tinha um gerente que era mediano e se torna um vendedor excelente. Então, tudo isso está sendo trabalhado dentro de um plano de carreira e dentro da análise de competência. Então, essa análise de competência é fundamental para o aproveitamento do capital humano. E, claro, treinamento e desenvolvimento constante. Treinar, desenvolver, treinar, desenvolver. Vamos fazer um treinamento
com base em atitudes, por exemplo, de alto desempenho, o que profissionais de alto desempenho costumam fazer, exemplos práticos, e nós mesmos, como gestores, precisamos se avaliar constantemente se nós estamos tendo resultados de alto desempenho, para então poder contratar pessoas que vão entregar resultados de alto desempenho. Por isso, treinamento e desenvolvimento é algo fundamental. Gestão por competência. Competência é igual a saber mais ter mais ser. Adorei essa definição também. Então, saber está ligado a conhecimento e experiência. Então, o saber ele é adquirido ou através de conhecimento, ensino, estudo, ou através de experiência. Bom seria se fosse aliado os dois, tanto conhecimento como experiência. Ter está ligado às habilidades. É o saber colocado em prática. Então, nada adianta eu ter muito conhecimento, ter muita experiência, se eu não consigo colocar isso em prática. Aqui, por exemplo, nós podemos falar, eu tenho um professor que ele tem um alto nível de conhecimento, então ele assimilou muito conhecimento, mas ele não tem a habilidade de transferir conhecimento. Com isso, o aluno ele não consegue progredir por falta da habilidade de transferir conhecimento por parte do instrutor. E claro, ser implica em atitude. Nós o tempo inteiro devemos ser, temos que ter atitude, temos que pensar na forma, no nosso comportamento, para que as habilidades sejam colocadas em prática e o conhecimento seja o tempo todo compartilhado. Então, ser implica, eu busco sempre mais conhecimento, eu adquiro mais experiência, eu coloco tudo isso em prática e volto novamente no ser para adquirir mais conhecimento, mais experiência, colocar mais em prática e eu me tornando uma pessoa e um profissional cada vez melhor. Esse é um comportamento de sucesso. Dimensões da competência. Então, uma vez assimilado o conhecimento, isso tudo vai sendo filtrado, esta informação vai sendo filtrada para que gere uma competência. E a competência ela tem que ir para duas vertentes, habilidades e atitudes. Então, já que eu tenho um conhecimento, eu vou desenvolver a minha competência e a minha competência vai ampliar a minha habilidade técnica, a minha destreza, o meu saber como fazer, mas também tem que ser destinado para a minha atitude, o meu interesse, a minha determinação, o meu querer fazer. Competências essenciais são aquelas competências aplicadas a todos os colaboradores. Então, todo mundo tem que ter determinadas competências essenciais, que cada organização vai definir quais são essas competências, né? Então, isso também fornece uma vantagem competitiva de mercado. As competências essenciais e individuais dos meus colaboradores vão gerar uma vantagem competitiva. Bom, outra competência, eu quero falar de competência específica. Então, para cada cargo ou grupo de cargos, é necessário um determinado conhecimento, uma determinada experiência, né, algumas habilidades que são extremamente necessárias para exercer uma função. Então, estas competências específicas também são necessárias para manter a organização funcionando. E aí nós temos aí vários cases, né? Então, onde eu quero que aquela pessoa trabalhe e quais são as competências específicas dela para que ela seja de fato extremamente proveitosa e aumente o meu capital humano dentro da minha organização. E aqui, finalizando com o sistema de certificação de competências, eu gostei dessa estrutura de conhecimento, que aí está lá na biografia, onde nós buscamos também mais conhecimento. Então, o conhecimento está ligeiramente ou diretamente associado à formação acadêmica, a cursos, certificações, isso é o saber, né? As habilidades podem ser desenvolvidas, a habilidade negocial, gerencial, processual, ou seja, saber fazer. Desempenho, placar de avaliação, método quantitativa, também é importante falar de método qualitativa, significa o realizar. E as experiências, né? O exercício de cargos, funções, isso também é muito importante
para que nós possamos desenvolver um sistema de certificação de competência. Um exemplo prático disso, por exemplo, é a venda de serviço. Todo serviço baseia-se num processo de sondagem. Vamos deixar de lado aqui o que é básico: nome, idade, onde mora e etc. Vamos pensar aqui em apenas 3 aspectos. Em que posso ajudar? Cliente está na nossa empresa, cliente está no nosso quiosque, cliente está no nosso ponto de venda. Em que posso ajudar? Aqui nós estamos checando necessidade. Uma vez que eu sei o que a pessoa precisa, qual o desafio que ela enfrenta para realizar aquele projeto? Que nós estamos buscando qual o problema. Então vamos analisar tempo, dinheiro, método, isso aqui em qualquer ramo. A pessoa ela tem um objetivo que é comprar uma roupa, então qual o desafio que ela encontra para comprar aquela roupa? É o tamanho, é a cor, é o tipo do tecido e etc. Então a gente vai analisar esses critérios, sabendo então qual é a necessidade, ou seja, em que posso ajudar. O nível de interesse em solucionar ou adquirir alguma coisa, e do problema, ou seja, do desafio que a pessoa encontra para realizar aquele projeto, para realizar aquele sonho, para realizar uma qualificação, para ter melhores oportunidades, aí podemos sim apresentar uma solução. Uma vez essa solução, que ela pode ser igual para diversas empresas, agora aliado a seu diferencial competitivo, então você pode fazer uma proposta. Então, uma vez que nós sabemos o que a pessoa precisa, sabemos qual o problema que ela tem para realizar ou encontrar uma solução para aquilo que ela precisa, sempre aliada ao seu diferencial competitivo, faça uma proposta. E essa proposta, então, ela tem que ser direcionada para como solucionar o problema, em qual tempo, ou seja, em qual espaço de tempo nós podemos solucionar o problema e, claro, quanto nós estamos pedindo a nível de investimento financeiro para solucionar o problema. E como eu sempre falo, proposta significa apresentar para o cliente e ouvir do cliente a sua resposta. Com base nisso, nós vamos entrar em um outro aspecto, que é o aspecto da argumentação. Ou seja, justificar não somente, mas comprovar por que a sua proposta, por que a sua solução é a adequada e vai atender a necessidade. Quando eu falo de proposta, nós estamos falando em uma checagem muito firme, uma atenção, um interesse de fato no cliente. Quando eu tenho interesse de fato naquilo que o cliente precisa, eu posso também de fato apresentar uma solução para aquela situação de acordo com o nosso diferencial competitivo, de acordo com o que a empresa de fato pode fazer. As empresas não podem apresentar milagres e as empresas também não podem enganar o cliente. Então nós temos que aliar aquilo que eu, empresa, tenho como proposta para aquilo que o cliente tem como problema. Bom, eu quero deixar aqui algumas bibliografias para estudo, né? Então vou deixar aí na tela, inclusive aí alguns sites que nós pesquisamos. Agradeço, né, por ter disponibilizado esses slides, algumas partes dos slides onde eu busquei conhecimento. Parabéns aí aos demais profissionais que estão sempre deixando à disposição material para que nós possamos enriquecer o conhecimento. Bom, foi um prazer imenso tratar com todos, espero ser de valia a informação e até nosso próximo encontro.